Senhor assim me permitir, nos faça de fato entender o tempo que a gente está vivendo e o que Deus espera que a gente viva no dia chamado hoje. Nós vamos ler Daniel, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos se apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, só sabe o meu desejo. Crendo eu, Senhor Deus, na direção do Teu Santo Espírito, eu quero Te pedir graça, misericórdia, compaixão. Mas também lhe peço, Senhor, de sabedoria que vem do alto, revelação do Teu Espírito, autoridade e missão, para que eu possa, com temor e tremor, ministrar a Tua palavra para a Sua igreja, a fim de que o Teu propósito seja realizado, a Tua vontade seja estabelecida, e as terras que aqui se encontram sejam férteis, e que em nome de Jesus Cristo haja, Senhor Deus, uma grande colheita segundo o agir do Teu Espírito e o derramar da Tua graça através da Tua palavra. Usa-me como deseja, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero fazer um apanhado rapidamente da história, mas eu quero começar lá com os pais da igreja. A gente vai ver que
com os patriarcas, sempre houve o desejo de Deus de separar um povo que fosse o seu povo, a fim de que ele reinasse, ele que fosse o Senhor, o direcionador, o instrutor, o Deus e o único Deus desse povo. Quando ele pega Abraão, ele vai dizer para Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que eu preparei para você. E eu gosto sempre de falar disso, né? Que Abraão ele sai sem GPS, sem bússola, sem nada. No momento que ele ia herdar, ele ia reinar sobre o seu povo, porque o seu pai acabara de morrer, e ele ouve a voz de Deus e ele atende a voz de Deus, ele obedece, sem saber para onde ia, mas querendo e crendo que Deus seria o seu Deus, o seu único Deus, e que está vivendo na direção de Deus, era o melhor caminho a ser percorrido, era a melhor maneira de viver. O tempo vai passando e a gente vai lembrar das histórias, que de tempo em tempo o povo estava dentro da vontade de Deus, estava fora da vontade de Deus. E Deus, com misericórdia, levantava alguém para poder corrigir o povo e fazer o povo se voltar para si. Até que o povo vai ser levado cativo pelo pessoal do Egito, pelos egípcios. E ali eles vão ficar cerca de 430 anos. Há uma discussão hoje teológica se foi esse tempo todo ou não, mas a média é isso, todo mundo concorda, todos os teólogos, que pelo menos 400 anos eles ficaram lá. Até que Deus, preparando o povo para o dia que fosse o povo liberto, ele levanta Moisés. E chega Moisés, e todos nós conhecemos toda a história. Moisés, que tinha aprendido tudo, sendo judeu, mas aprendeu toda a cultura egípcia. E não só aprendeu a cultura, ele era um nobre dentro do Egito. E Deus, querendo usar Moisés, o único dentre os judeus que era conhecedor total da nobreza, de tudo que acontecia no palácio do Egito, tira Moisés ali e faz Moisés ir para o deserto, para que depois de 40 anos, agora com família, Moisés pudesse aprender de Deus e aprender quem é Deus. E nós conhecemos a história que ele lá cuidando do rebanho, e numa sarça que tem fogo, uma chama, mas que não queima a sarça. E Deus se apresenta a Moisés. E há uma pergunta de Moisés que a gente precisa entender, que Moisés pergunta: Senhor, quando eu for, quem eu vou dizer? Porque ele olhava para o Egito e tinha um monte de deuses, cada um com o seu nome. Inclusive, eu não vou entrar nesse pormenor, mas cada praga que Deus estabeleceu sobre o Egito tinha referência a um deus egípcio. Então era Deus mostrando que ele era maior do que esses deuses do Egito. Então Moisés estava acostumado com esses deuses todos, então ele vai dizer para Deus qual o nome que eu vou usar. E a resposta de Deus é: o eu sou te enviou. Diga que o eu sou te enviou. E isso para um judeu era uma coisa louca. Para um hebreu, que nesse momento ainda não é judeu, para um hebreu isso é uma coisa louca. Porque para um hebreu nada é. Tudo está sendo, tudo está em formação. Nada o é de fato. Eu e você somos pessoas que somos sendo, até chegar naquilo que seremos. E falando pela fé, mas diz a palavra que a gente vai chegar um dia a um corpo incorruptível, um corpo cheio de glória. E que o nosso chamado nessa terra é vivermos de glória em glória, buscando todos os dias a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E para o hebreu não existe isso que já é. E quando Deus fala para Moisés, vai dizer que o eu sou te enviou, isso é uma afronta enorme. Porque como vai chegar para alguém que não entende que algo já é, e vai dizer que encontraram um Deus que diz que ele é? E Moisés abre o coração, abre a mente, e vai crer nisso, e vai falar para eles que o eu sou te enviar. E a gente vai essa história, tira o pessoal do Egito, abre aqueles milagres todos do Mar Vermelho, vai sustentando o povo. E o que acontece com o povo? Começa a olhar com saudades do Egito. Sempre a gente está dando trabalho para Deus, só Deus para amar a gente mesmo. E aí, sinais e maravilhas nunca antes vistos, nem depois disso, nunca ninguém, nenhuma geração presenciou tantos sinais e maravilhas como o povo que saiu do Egito. E eu sempre abro parênteses para dizer isso,
Nós continuamos sem aprender nada. Continuamos o povo como o povo que saiu do Egito. Só queremos ver os sinais de Deus. E quando os sinais de Deus não nos satisfazem, a gente vai procurar outro Deus, porque a gente não entendeu que o que Deus quer não é fazer sinais na nossa vida. Ele quer que Ele seja o sinal que conduza a nossa vida. Há uma grande diferença nisso. E eu gosto muito da pessoa, e Jorge pregando quinta-feira também falou sobre isso, né? Da figura de João Batista, que não faz um sinal que a gente chama de miraculoso e não vive nenhum sinal miraculoso. Ele não é usado para curar ninguém. E quando está preso, não escapa, perde a cabeça. Então, se a gente olhar para João Batista, vai falar assim: esse cristão fracassou. Que dessa concepção que a gente tem que Deus é Deus porque Deus faz sinais, João Batista então tem que ser tirado da Bíblia como exemplo. Mas diz a palavra que o próprio Senhor Jesus disse que de mulher nenhuma havia nascido alguém semelhante a João Batista, porque ele não era de Deus por causa dos sinais de Deus, ele era de Deus porque Deus era nele e para ele. E eu desejo que a gente aprenda que Deus tem que ser Deus em nós e Deus para nós, e assim sendo nós vamos viver para Ele, quer haja sinal, quer não haja sinal, porque o maior sinal é saber que Ele nos ama. O maior sinal é saber que Ele perdoa os nossos pecados e o nosso nome está escrito no livro da vida. O maior sinal é saber que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O maior sinal é fazer pessoas que querem se achar inteligentes, como eu e você, crer no Jesus que a gente nunca viu, mas crer que Ele morreu e ressuscitou e que Ele era Deus encarnado. Isso é o maior sinal. E isso que tinha que nos mover todos os dias, querendo viver uma vida de obediência e adoração a Ele. E aí Moisés traz esse povo, o povo murmura, Deus fala: essa geração não vai entrar na terra prometida. E aí nem Moisés também entra. E aí Deus levanta Josué. Mas nesse momento, Josué e Caleb, mas mais Josué, a gente vai ver que é Deus sempre sendo o Senhor direto desse povo. E aí algumas coisas eu expliquei na semana passada, né, de Deus entre nós, no meio de nós, entre nós e Deus e nós, então eu não vou repetir isso daí. E aí Deus vai conduzindo o povo agora através de Josué e destrói, derrota exércitos muito mais poderosos, muito maiores do que o de Deus, e o povo de Deus não era habilitado para a guerra, eles não eram treinados para a guerra, eles eram servos, eram escravos, mas veio uma habilidade espiritual, e eles começam a vencer exércitos maiores e treinados, até que Josué e Caleb vão embora, morrem, e já estabelecido em suas terras, ainda com uma outra terra para conquistar, o povo começa a se voltar para outros deuses, começa a abandonar Deus. E aí durante 330 anos, Deus vai levantar juízes. E entre eles a gente tem alguns que a gente conhece muito. Quando vai falar da mulher, a gente fala de Débora. Quando vai falar do portão, a gente vai falar de Sansão. E aí a gente vai falar de Gideão, entre outros tantos deuses, juízes, que durante 330 anos Deus foi levantando, e se tu olhares, Deus sempre os levantava, quando o povo de Deus se voltava para a idolatria, se voltava para outros deuses, se desviava do caminho de Deus, e está Deus ali cuidando. E chega um momento, que lá em 1 Samuel, no capítulo 8, o pessoal vai falar assim: os outros povos têm um rei, eu também quero. Nós queremos ter um rei. Gente, idolatria, é óbvio que é pecado e nos afasta de Deus, e a Bíblia condena o tempo todo. Mas a pior idolatria é quando a gente vira para Deus e acha que Deus pode ser substituído por um homem, que Deus pode ser substituído por coisas. E o que o povo de Deus está chegando para Deus, está dizendo: nós não queremos só o Senhor, não queremos mais o Senhor. As outras nações têm um rei, nós também queremos ser um rei. Samuel fica meio indignado com isso. Se você ler o capítulo 8, e Deus vai falar para Samuel: Samuel, não é a ti que eles têm rejeitado. Eu ia ler essas passagens todas com vocês, mas o tempo não vai dar. Não é a ti que eles têm rejeitado, eles têm rejeitado a mim. Mas se eles querem um rei,
diga como será isso. E aí, vai lá Samuel e começa a falar, olha, vocês vão se tornar trabalhadores deles, eles vão tomar a terra que vocês têm, vão colocar impostos altos sobre vocês, vão pegar as filhas de vocês para servirem a eles. Vai Deus que fala tudo que o rei vai fazer. E no final o pessoal fala, mas nós queremos um rei. E a gente conhece a história do cara chamado Saul, né? Que vai ser levantado como o primeiro rei. E a partir daí, o povo vai ter um rei após o outro. E todo momento o pessoal continua dando trabalho a Deus. Só que agora não dá para Deus levantar os juízes. Só que agora não dá para Deus levantar um Moisés. Então Deus começa a levantar profetas. Tanto para repreender o povo, para levar o povo ao arrependimento, como para mostrar para o povo que o Messias viria. Que esse seria o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que é Deus mostrando de novo para ele, o meu desejo não é que vocês estejam debaixo de uma autoridade humana para governar sobre vocês. O meu governo que eu quero que estabeleça sobre vocês. Por isso que agora, Deus não é Deus de uma nação, falando geograficamente. Deus é Deus do povo que está espalhado nos 4 cantos da terra, que declara que Ele é o Senhor e que quer viver debaixo do governo e do senhorio dele, sem negociá-lo com qualquer governador, com qualquer posse, com qualquer tipo de oferenda. Amém, amados? Amém. Até aqui vocês estão me acompanhando? Amém. Não dá para voltar não, mas se não acompanhou depois, você acompanha em casa. Mas aí, esse povo vai levantando o rei, Deus levanta profetas, levanta o rei, até que chega no ano de 930, Salomão morre. Em 930 Salomão morre e as 12 tribos do povo de Deus, ela vai e se divide. E ficam 10 tribos que se tornam o reinado do reino norte. E onde vai estar Samaria, entre outros. E 2 tribos que é do reinado do sul, onde vai ficar Judá, onde tem Jerusalém, que é o pessoal da raiz de Davi, da onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No reino norte, tu vais pegar a Bíblia, vai pegar 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai pegar Jeremias, e vai ver que ninguém fez o que era agradável aos olhos do Senhor. No reino de Davi, que é o reino do sul, você vai encontrar que um ou outro fez aquilo que era da vontade do Senhor. Até que chega um rei chamado Ezequias. E esse rei vai dizer à Bíblia que ele fez praticamente tudo que era agradável ao Senhor. Só que chega uma hora que o profeta Elias vai falar para ele que ele vai morrer. E ele fala, Senhor, ele vira para a parede. Diz a Bíblia que Elias ainda estava no caminho do castelo, voltando para o povo. E ele vira para a parede e pede ao Senhor que o livre da morte, que dê mais um tempo para ele. Me perdoe, gente, mas foi a pior oração que Ezequias fez. Deus deu a ele mais 15 anos. Nesses 15 anos ele gerou um filho chamado Manassés. Foi o pior rei que a Bíblia relata em relação a Deus. Tudo o que desagrada a Deus ele fez, inclusive oferecer crianças dos seus próprios filhos em holocausto a outros deuses, a deuses estranhos. Ele misturava o culto a Deus com os cultos da idolatria dos deuses de outros povos lá dentro. Tudo no mesmo lugar que um dia tinha sido separado para ser um lugar de adoração a Deus. Ele era um homem cruel, sanguinário, e tudo que tu pensares de ruim enquanto cidadão, enquanto rei e enquanto fé, esse homem Manassés ele fez. Por causa dele vem o profeta aí e diz que Deus levantaria o reino da Babilônia. E esse reino da Babilônia ia vencer, ia se apossar do reino de Deus, do povo de Deus, do reino de Judá. Só que nesse interim já tinha acontecido que a Síria havia dominado o povo norte, justamente por se afastarem do caminho de Deus. E o povo do sul, em vez de ver isso e aprender, sábio aquele que aprende com os erros dos outros. Eles não aprenderam. Então no povo do sul Deus falou, vou fazer a mesma coisa. Só que se a gente lembrar a história, havia uma promessa que Jesus viria da linhagem de Davi. E isso não está no povo sul, no povo das 2 tribos. Então Deus profetiza que vai usar os babilônios para corrigir
o povo dele, a fim de que o povo se volte para ele. E o povo da Babilônia era um povo que era como se fosse uma pequena cidade que pertencia à Síria. Só que Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, ele junto com o pessoal se rebela, aí vencem a própria Síria e saem dali e se tornam um próprio povo, a própria nação. Dali, Nabucodonosor vai e vence o reino egípcio. E quando ele vence o reino egípcio, ele pega e agora vai guerrear, vai lutar contra o povo de Babilônia. E no ano 605, que agora a gente vai começar a entrar na vida de Daniel, no ano 605, Nabucodonosor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. No ano 605, o povo de Babilônia cerca Samaria, cerca Jerusalém. Ainda não é um ataque a Jerusalém que cerca, mas é nesse momento que ele vai levar um povo cativo, é um povo bem pequeno. E é nesse momento que ele leva Daniel e os seus amigos. Segundo a história conta, esses homens que foram levados nessa primeira leva, esse povo que foi levado, eles caminharam 25 quilômetros por dia, 25 a pé, esses que foram levados cativo, Daniel e seus amigos, entre outros. E essa viagem durou cerca de 2 meses, mais ou menos 1.500 quilômetros a pé, sendo levados cativos. E olha o currículo que a Bíblia fala dos garotos. Eles eram de linhagem real, ou nobres, inteligentes pra caramba dessa. Era um QI, Mateus, lá em cima. Se fosse na música da minha época, eu ia falar, né, moreno alto. Eram os caras tudo bonitões, que está escrito lá, de boa aparência, versados em todo o conhecimento. Então, Nabucodonosor não mandou escolher qualquer um. Primeiro, eles eram nobres, já eram diferenciados. Segundo, eram inteligentes em tudo quanto é área. E eram bonitos, e tinham no máximo 17 anos. No máximo. Era o que esses jovens tinham, 17 anos. Esses jovens são levados. E a primeira coisa que se oferece a eles, por favor, não só jovens, mas todo mundo entenda isso. A primeira coisa que oferecem a eles é a faculdade da Babilônia. Vocês sabem que a Babilônia era nesse momento? Mal comparando, era os Estados Unidos de 15 anos atrás, né? Porque atualmente está aí essa hegemonia dos Estados Unidos sendo ameaçada. Mas digamos que era os Estados Unidos de 15 anos atrás, e a faculdade que eles estão entrando é em Harvard. Era supra-sumo da faculdade, porque era para eles aprenderem a servirem o rei. Era para eles serem os administradores do reinado de Nabucodonosor. Preste atenção nisso. Nabucodonosor era tão inteligente que quando ele conquistava um povo, ele não massacrava esse povo. A primeira coisa que ele gostava de fazer era tirar a identidade desse povo. Se eles pegam homens, jovens, adolescentes, inteligentes, da nobreza, da realeza, e eles tiram esses de lá e fazem com que eles aprendam e amem tudo aqui da cultura babilônica, ele enfraqueceu o reinado para que ninguém se levante lá. E se porventura levantar, não vai ser mais alguém tão capaz, pelo menos é a cabeça dele, vai ser alguém tão inteligente. Então vamos pegar esses garotos, vamos colocá-los aqui, e esses garotos agora vão aprender tudo da gente, e agora eles vão nos servir aqui, e ao mesmo tempo eu enfraqueci o exército que eu estou conquistando, porque assim ninguém vai se levantar lá contra mim. E uma das primeiras coisas que ele faz é trocar o nome deles. Daniel, que significa Deus é o meu juiz, o juiz que eu tenho é Deus. Ele começa a trocar os nomes que foi dado a esses jovens para glorificar a Deus, e começa agora a colocar nomes que se referiam ao deuses deles, a deuses pagãos, a deuses da idolatria. Isto é, para começar a tirar deles a característica que eles tinham de alguém que serve a um Deus único e verdadeiro, que começasse a trabalhar na consciência dele,
para mostrar para eles que agora não é mais esse Deus, agora são os nossos deuses. Só que o nome não tem como contra eles lutarem, porque é o rei que está governando sobre eles, que está fazendo isso com eles. Mas há algo que eles podem fazer e eles não vendem a identidade deles. Escuta só, eles perderam a sua nacionalidade geográfica. Agora eles não são mais judeus, agora eles são babilônicos, porque agora eles são escravos, ainda que estejam numa situação boa, mas escravos da Babilônia. E agora o rei vai oferecer uma faculdade para eles, que todo mundo quer entrar. Se tu fores lá no campo, no meio do povo, vai perguntar lá para o camponês: teu filho foi chamado para poder aprender lá no palácio. Os camponeses iam fazer festa por poderem ter um filho lá. Mas quando Daniel e seus amigos vão, estão nessa faculdade para serem aproveitados e oferecem para ele alguns alimentos, eles falam: não dá. Entendam isso, independente da tua idade. Não se negocia a sua fé por circunstância nenhuma. Nenhuma. Pode ser emprego, pode ser namoro, pode ser uma casa que você vai ganhar, pode ser, entre aspas, para você se dar bem no que a sociedade chama de se dar bem. Se você é de Deus, tu pode ter sido levado escravo, ou pode ter mostrado para você a melhor possibilidade do mundo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não aceite, porque você é cidadão do céu. Por isso que Charles Spurgeon diz: se te chamaram para o ministério, não se rebaixe sendo ministro de nenhum reinado. Não se compara nada com você ser de Deus. Esses garotos tinham tudo para estar revoltados com Deus. Eles foram vencidos. Há 3 vezes que Babilônia ela vai afrontar, ela vai dominar com embates a Jerusalém. Primeiro no ano 605, como eu falei. Segundo no ano 597. Terceiro no ano 586. E por último, que aí já não é mais para se apossar, no ano 582 eles invadem e colocam fogo em Jerusalém. No ano de 597, quando eles vão buscar e já buscam um povo maior, Ezequiel é um dos profetas, contemporâneo a Daniel, que vem junto. Só que Ezequiel é alguém que vai profetizar no meio do povo. Daniel é esse que está dentro do palácio, está dentro do templo, está dentro da nata. Ezequiel nunca teve a possibilidade das promessas que tiveram Daniel e os seus amigos. Mas Daniel e seus amigos sabiam que se eles comessem daquele maná, era a mesma coisa de dizer: eu estou aceitando os deuses de vocês. Eu estou negando a minha fé, eu estou negando a minha origem, eu estou negando a minha essência de vida, eu estou negando a meu Deus. Então vamos fazer uma coisa: você dá para eles o que o Deus deles come e dá para a gente aquilo que o meu Deus aprova. E faça o teste depois de 10 anos, de 10 dias. Agora pensa comigo, se fosse você da Babilônia, sabendo que o jeito da Babilônia é pouco a pouco ir destruindo, porque ele ia tirando as forças das nações. E você está lá no palácio e foi chamado para estar na universidade, que todo mundo quer, da maior potência mundial, e que depois disso você vai ser alguém que vai estar governando junto, vai ser um dos administradores do reinado. E você tem somente 17 anos. Fala para mim, tu aceitas ou não? Fala de verdade. A maioria da gente fala: Deus me poupou. Aleluia! É mistério de Deus na minha vida. Me dei bem, é o que a gente vai falar. É mais ou menos a história de Paulo e Silas presos, que a cadeia se abre. Se a gente, ó, mete pé. Mas um homem que quer viver segundo o Espírito, ele quer ouvir a voz de Deus para saber se a lógica está de acordo com o desejo do coração de Deus, porque nem sempre a nossa lógica é a lógica de Deus. E graças a Deus por isso.
E por isso que Silas e Paulo não foram embora, mas foram instrumento para a salvação do homem que estava tomando conta da cadeia, por desígnio da época. E é por isso que aqui Daniel vai dizer, olha, a oferenda é muito boa, mas não é para a gente. Eu permaneço, eu posso estar em geografia diferente, eu posso estar numa circunstância de prisioneiro, eu posso saber que eu fui tirado do meio da minha família, do meio dos meus, mas Deus permanece sendo meu Deus, e a Ele, somente a Ele eu continuo adorando. E aí Ele fala, experimente a gente, faça um teste, 10 dias, água e legume, como Deus honra. Todos nós que temos um pouquinho de noção de alimentação, de nutrição, sabe que 10 dias de água e legume não vai sustentar a gente como deveria, né? Pode até melhorar um pouquinho a digestão, né? Isso é comprovado, mas fazer a gente ficar forte, com a pele bonitona, não sei se fizeram lá, né? Aquele suquinho de laranja e cenoura, né? Beterraba para eles, mas eu acho que não. Depois de 10 dias, vão olhar para ele, a palavra está dizendo que o rosto deles estava mais bonito, a pele estava mais saudável do que de todos os outros. Quando eles foram experimentados na sabedoria, era 10 vezes maiores do que a de todo mundo. Por causa de homens, ainda garotos, mas homens de Deus, que sabia que a mágoa, a frustração de ter saído da sua família, de ter perdido a sua própria nacionalidade terrena, tinham tudo para estar revoltados com Deus, tinham tudo para poder falar assim, eu vou abraçar isso que está me oferecendo, porque isso é bom, mas eles falaram, eu posso estar em terra estranha, mas onde eu estiver, Deus vai ser glorificado na minha vida. Hoje a gente vive uma contramão do caramba. A gente tem jovens que vão para a universidade e se perdem. E eu costumo dizer que se perdem porque nunca se acharam. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade no BEM de teologia, havia pessoas que falavam, eu era do Reteté, cadê Israel? Eu era do Reteté, vai se perder, vai isso, vai aquilo, outro. E minha esposa está aqui de testemunha, e Deus é minha testemunha. Eu saí mais cristão do que eu entrei. Porque não era a faculdade que ia me fazer cristão, eu fui para a faculdade porque eu era cristão. Uma coisa não tem a ver com a outra, e ainda que eu não fosse, eu permaneceria sendo cristão. Só que a gente não conhece a Deus de fato, e por isso que a gente fica dependente de governo, de lugar, de liderança, para eu ser aquilo que Deus me chamou para ser. Então, se a liderança não é favorável a mim, se o governo não é favorável a mim, eu não vou conseguir ser, então eu vou me corromper. O problema do povo começa quando eles querem um rei, não querem que o rei dos reis seja rei dele. E o nosso maior problema hoje é a mesma coisa. A gente quer que os outros governem em nosso favor. A gente não quer ser instrumento de Deus, vivendo debaixo da governança de Deus. E é por isso que essa situação é um lugar que vai mudar ou vai dizer o nosso comportamento. Porque a gente não consegue ser em Deus, estabelecer o reino dele, independentemente do lugar e das circunstâncias. E aí não sai nenhum aleluia. Né? Porque a gente quer que as circunstâncias nos façam ser. A gente não quer ser para mudar as circunstâncias. Olha a história de Daniel. São 4 reis que vão passar. Daniel era tão de Deus em terra estranha que tem que fazer pegadinha para poder prendê-lo, para poder fazer alguma coisa. Meu Deus, não tem nada que esse cara tenha deixado de fora. Não tem nenhum testemunho mal dele. O que a gente vai fazer? Aí ele ora. Ele ora 3 vezes ao dia. Ele se vira para a sua terra e ora ao Senhor. Aí vai lá mexer no ego do rei. Rei, você sabe, né? Se fosse o dia de hoje, ele ia falar, só sabe que o Senhor é o cara, né? Pô, toda a honra tem que ser dada ao Senhor.
faz um decreto aí, que seja proibido que se ore a qualquer divindade que não seja ao Senhor. Rei, quando a gente deixa o eu falar mais alto, é terrível. O rei nem para pensar em Daniel, e olha que o rei amava Daniel. Mas isso flora o ego, e aí tudo vai embora. A gente fala mesmo, eu sou o cara. Foi lá, assinou, pegou o anel, selou. As caras falam, o rei selou. Ficaram lá na espreita. E olha que não tinha nem celular para tirar foto. Mas quando eles viram Daniel orando, foi lá para o rei. Rei, a gente encontrou Daniel orando. E o Senhor, rei, imagina a história do rei, que o rei gostava de Daniel. O Senhor fez um decreto que se alguém orasse a outro Deus, ele ia ser levado à morte. E vai lá, Daniel de frente para o rei. Quem conhece, quem já leu Daniel vai saber que Daniel fala exatamente a verdade. Talvez ele tenha dito, eu tenho carinho pelo Senhor. Busco ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Mas entre o Senhor e meu Deus está em primeiro lugar. Jamais vou negociar minha fé. Não negociei no começo e logo não vou negociar agora. E aí o rei fala, diz a Bíblia que o rei pagão orou por Daniel. Daniel jogado na cova. Nas primeiras horas da manhã, o rei sai, tipo Usain Bolt, correndo para a cova. Presta atenção na fé do rei. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei pagão orou e foi lá e gritou, Daniel, tu estás vivo. Um pagão com mais fé do que a gente. Isso não é, gente. Um pagão exercitando a oração e crendo que Deus podia livrar aquele que é dele. E grita Daniel de lá, estou tranquilo. Já evangelizei aqui os leões. Já falei para eles sobre jejum, eles já aprenderam esse negócio. Então eles não me devoraram. Só que o jejum tinha uma hora para acabar, né? E depois jogaram os homens que o acusaram lá. E diz a palavra que antes dos homens chegarem no chão, no alto, os leões já estavam bocanhando os homens. Amados, a gente não entendeu quem é Deus para a gente. A gente não entendeu que valores de Deus não se negociam. A gente não entendeu que Bíblia é Bíblia para nossas vidas, para nos direcionar em qualquer lugar que seja, em qualquer tempo que seja. A gente está se aproximando aí de dias de eleição. E por favor, não estou aqui para falar nada. Você sabe que eu não creio em instituição, amém? Os rochas que estão chegando hoje, a gente já me ouviram falar isso algumas vezes, não creio em instituição. Não creio em denominação, só creio em Cristo. Se a denominação, a instituição, ela está favorável ao reino de Deus, ela vai contar comigo. Se ela não é favorável ao reino de Deus, ela vai ter um opositor. E a minha vida mostra isso, quem me conhece sabe disso. Não é isso. Então eu estou aqui para falar de partido político, só estou querendo dizer que a gente não analisa nem mais valores do rei. A gente vê discussões de pastores que querem um, outros pastores que querem outro. E minha pergunta é, onde está a Bíblia no meio disso? Escutem o que eu quero dizer. Daniel não tinha nada a ver com quem estava governando ele. Ele era, enquanto cidadão, fiel a quem governava. Mas quando estava entre quem governava e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele dizia, aí não dá. Quando Pedro é preso, chega para Pedro e fala, olha, a gente vai liberar vocês, Pedro, mas faça o seguinte, Pedro, não pregue mais Jesus. A resposta de Deus é, escolham vocês a quem nós devemos agradar, a quem nós devemos obedecer, a quem nós devemos temer, se é Deus ou se é aos homens. A gente está preocupado em ter partidos, porque a gente quer que o homem nos governe. A gente está preocupado com escolher lados, porque a gente não vai para a Bíblia e fala, Senhor, a quem eu devo escolher? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Quem se encaixa no teu desejo? Porque se é Deus governando, pode vir o rei que vier. E eu vou contar uma coisa para vocês que talvez você não saiba. O bicho vai ficar pior. O cerco vai apertar mais. É bíblico. Está dizendo que
verdade? A pergunta é essa. A pergunta é: quem é o teu Deus? Ou a gente quer que outros sejam nossos governantes? Ou a gente quer que o nosso eu seja o nosso governante? Porque normalmente quem nos governa é o nosso eu. Por isso que o chamado de Deus é todo momento para negar a si mesmo. Olha para a vida de Daniel, e a gente pode falar dos amigos dele. Vão ser jogados na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que aumentam aquele trem, sabe por que aumentam? Que botam mais lenha? Não é porque a carne era boa, não, assim. É porque os caras chegaram para diante do rei, porque não se prostraram quando ouviram a cita, a harpa, tudo lá, e falaram: ó rei, escute uma coisa, saiba que se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas de maneira nenhuma nós nos prostraremos diante a sua estátua. Tu consegues entender isso? Está na frente de um rei que te acompanha desde que tu tinha 17 anos. Agora tu és homem formado. Aqui nesse momento eles já estão mais ou menos com 47 anos, por aí. E o rei conhece as histórias da fidelidade deles. E o rei faz aquele erudito para que todos se prostrem quando ouvirem os instrumentos, se prostrem diante dele. Eles chegam para o rei e têm uma confiança tremenda. Se Deus quiser, Ele é poderoso para me livrar, para nos livrar. Preste atenção nisso. Quantas vezes você se decepcionou com Deus porque Ele não fez o que você queria? Quantas vezes você fez biquinho para Deus porque as coisas não aconteceram como tu esperavas? Quantas vezes você ficou meio chateadinho com a igreja porque alguém te olhou com um olhar 43, aquele assim, do de lado, já saiu embora, tipo Paulo Ricardo? Quantas vezes você ficou desestimulado na fé porque os teus projetos não aconteceram ou não foi tudo como tu esperavas? Os homens aqui vão ser jogados numa fornalha de fogo. E eles falam para eles, para o rei: se Deus quiser, eu sei quem é o meu Deus. Ele é poderoso para fazer tudo, inclusive não fazer nada. É isso que ele está falando. Que se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas não negociaremos a nossa fé, não negociaremos o nosso princípio. Não somos pessoas de caráteres e mudanças a todo momento inconstante. Nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor, de toda obediência. Quem reina na minha vida é Ele, rei, não é o Senhor. E o rei leva aquilo, para o coração. Então, aumenta isso aí. E a Bíblia vai dizer que os homens que jogaram os 3 lá morreram nesse caminho de lançá-los lá. E está o rei, e algumas coisas que a arqueologia mostrou, diz que o rei ficava cerca de 2 metros acima da fornalha, para poder justamente ver dentro, para ter prazer na morte do outro. E a fala do rei é: peraí, não sei contar, peraí, 1, 2, 3. Não, peraí, 1, 2, não, peraí. Gente, lançou 3, mas tem 4 lá dentro. Se Deus quiser, Ele pode. Como Ele pode não querer. E a nossa fé não tem a ver com o que acontece, nem com quem nos governa na terra, mas com quem Deus é que governa a nossa vida. E a gente não aprendeu esse negócio até hoje. A gente não entendeu isso. Alguns defendem que esses jovens, eles foram castrados quando chegaram lá, porque era costume dos reinados da época, quando eles se apossavam de alguma outra nação, e eles levavam esses tipos de jovens para dentro, principalmente a Babilônia. Eles castravam os caras, primeiro para que a esposa deles, dos reis, não ficasse interessada, porque você viu o currículo dos caras, né? Bonitão, inteligente pra caramba, e no caso aqui deles 10 vezes mais. E o outro é para que eles não gerassem filhos
que esses filhos pudessem se revoltar e tomar o reinado. Então a arqueologia ela mostra que tem desenhos hoje que esses eunucos feitos à força, que os hormônios, né, vão parando de existir, vão sendo em menor quantidade, eles já não tinham barbas. Então a arqueologia mostra, por exemplo, o rei, o desenho lá do rei barbudo e os caras com a cara limpinha, fininha. Por quê? Porque eles foram castrados. Não podemos afirmar que isso aconteceu com esses jovens, mas é muito provável que tenha acontecido. Então tu pensas aí, jovens, adolescentes, quantas pancadas, prisioneiros, longe da família, caminharam 25 quilômetros por dia a pé, cerca de 2 meses para serem levados escravos. Tem a possibilidade de se darem bem, mas negam, porque querem ser fiéis a Deus. Foram castrados para não terem família, para não gerarem filhos. Fala aí, tu ia dizer que Deus é Deus? Tu ia continuar laborando? A gente não faz isso quando entra numa universidade. A gente não faz isso dependendo do emprego que a gente abraça. Meu Deus, a história da gente mostra isso. Como a gente precisa que outros nos elogiem, que os outros governem desde que a gente vá se dar bem. A gente não consegue ter os princípios de Deus para governar as nossas vidas. A gente não consegue crer que tudo que Deus fez e faz é bom, que não precisa ser aumentado, nem precisa ser tirado. Ao contrário, ai daquele que aumentar